No século XIX, muitas almas foram libertadas daqueles que praticavam idolatria de Tiatira, daqueles que foram avivados do estado de sono que estavam de Sardes, ou Sardo, e nós vemos que essas almas buscaram num poço profundo a verdade e desentulharam esse poço e chegaram a essa água limpa da palavra de Deus, e então recuperaram a verdade que estava, como já disse, entulhada, encoberta, não só por força do inimigo, mas também por aqueles que o apóstolo Paulo havia prevenido já em Atos 20, falando aos anciãos de Éfeso que homens viriam e atrairiam as almas após si e destruiriam o rebanho. Enfim, esse tempo tinha já passado, né? já tinha acontecido esse tipo de previsão que Paulo havia feito. Mas nós temos que ir devagar. Eu falei da idolatria de Tiatira, porque nós temos em Apocalipse 2 e 3, nós temos 7 igrejas. E as 4 últimas igrejas, ou seja, Tiatira, Sardo, Filadélfia e Laodiceia, elas vivem simultaneamente, isso quer dizer, elas vivem ao mesmo tempo e vão ficar até a vinda do Senhor. E o que caracteriza, podemos abrir em Apocalipse capítulo 2, ou melhor, já é o capítulo 3, porque nós não vamos tratar de assuntos das 7 igrejas propriamente. É o capítulo 2 mesmo, versículo 18. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade, o teu serviço e a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Ler até aí apenas. E o que caracteriza então essa igreja de Tiatira, que fala-nos da época da igreja romana, com a instituição do papado, enfim, desse sistema, né, que temos até hoje e vai continuar até a vinda do Senhor. E o que caracteriza essa igreja, que tem esse nome de Jezabel, que também essa profetisa aqui, né? É uma história também no Antigo Testamento que diz respeito a isso também que eu vou falar, mas não vamos entrar em detalhes disso. Mas o que caracteriza então é a idolatria. E nós vemos que quando chegou por volta do ano de 1820, mais ou menos, almas foram tiradas desse sistema, daqueles que estavam praticando essas coisas, e foram então levadas a buscarem a verdade. E daí, eu disse que foram avivados também, por causa dos de Sardo, porque o que caracteriza a igreja de Sardo, no capítulo 3, o versículo 1, e ao anjo da igreja que está em Sardo escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto.
Então, esse é o cenário que estava, né, por volta dos anos de 1800, do século XIX. E nós vemos que, pelo poder, pela virtude do Espírito Santo, houve então um avivamento. E o nosso tema de hoje, como eu disse, não é as 7 igrejas, e também não é, como acho que o Lemão falou, não é uma coincidência de falar sobre o Espírito Santo, que nós temos tratado, né, até agora, mas é falar dessa pessoa revelada, né, a nós, o Espírito Santo, e que realmente é importante os cristãos entenderem essa revelação, né, que nos foi dada no Novo Testamento sobre essa pessoa, não somente no aspecto pessoal, né, de ele habitar nos crentes, como nós temos falado de uma maneira geral também entre crentes, mas também de uma maneira prática, porque nós vemos que a verdade sempre na Escritura aparece como no singular, né? É a verdade. Só que a verdade tem muitos pontos, infinitos pontos, eu não saberia nem enumerá-los, porque nossos irmãos, essas almas do século XIX, eles foram despertados para se debruçarem e buscarem essa verdade novamente. E ao buscar isso, vieram saindo então os pontos, os temas, cada coisa que apareceram aos seus olhos, vislumbraram então esse conjunto todo que se chama a verdade. Dentre elas nós podemos enumerar, não vamos dizer que seja mais importante ou menos importante, mas nós vemos, por exemplo, que eles trataram da unidade do corpo de Cristo. Trouxeram à tona, né, essa unidade do corpo de Cristo, coisa que aqueles que estavam dormindo em Sardo não perceberam. Porque a reforma, acho que até o próprio nome está dizendo, foi uma reforma religiosa, assim como é chamada, né, em Lutero, no protestantismo. Essa reforma trouxe algo precioso, muito precioso. A palavra de Deus, a possibilidade de se ter a palavra de Deus para ler. Sem isso também os do século XIX não poderiam se aprofundar tanto. E também trouxeram algum conhecimento sobre a salvação pela fé, que já foi algo muito precioso também, mas não na sua totalidade. Não como foi revelado, então, séculos depois. E aí nós temos, então, outra verdade, por exemplo, que já não se praticava mais, ou de uma maneira diferente do que foi instituído, que é a ceia do Senhor, por exemplo. Eles começaram a partir o pão, lembrar da morte do Senhor, o primeiro dia da semana. E assim, muitas coisas foram reveladas, né, nos seus detalhes, e cada ponto, então, da verdade, né, foi trazida à tona. E, vamos dizer assim, não digo dissecada completamente, mas muito entendida, e pelo poder do Espírito Santo, isso foi transmitido, então, a outros que puderam desfrutar. E então nós temos do fruto de tudo isso, né, nasceu Filadélfia. Mas o que nos chama a atenção também, entre os pontos que foram trazidos, né, é o Espírito Santo. Porque foi nos revelado completamente, né, a pessoa do Espírito Santo. É uma coisa bendita que em Tiatira ainda foi preservada essa parte da verdade, né, que eles acreditavam no Deus Trino, por exemplo. O Pai, Filho e Espírito Santo, isso não foi mexido. Lá em Sardo também, eles mantiveram essa verdade e algumas outras que puderam desfrutar. Mas não completamente entendida como nós temos, então, depois revelada a esses nossos irmãos, que começaram, então, apartados de todo o sistema político e religioso,
então começaram a congregar-se ao nome do Senhor somente. Que esse também era um ponto da verdade que eles trouxeram, né, muito fortemente. Estar separado de toda contaminação de idolatria, estar separado de toda contaminação civil, né, toda contaminação política, coisa que, diga-se de passagem, em Sardo não fizeram, porque os reformadores aceitaram a ajuda, né, do Estado, uma ajuda política, em virtude da grande perseguição que sofreram e tudo mais. Isso explica, mas não justifica, né? Mas, enfim, eles guardaram certas verdades, mas dessa forma como nós podemos compreender hoje, só foi, na verdade, trazido depois que esse poço, né, foi desentulhado, e essa palavra pura de Deus, né, foi trazida, então, à tona nos seus pontos sobre a verdade. Então, nós vemos que em Filadélfia, eles, como irmãos explicaram ontem também, eles tiveram pouca força, mas eles guardaram a sua palavra e não negaram o seu nome, o nome de Cristo. E nós então temos que nossos irmãos, debruçando-se sobre as Escrituras, então trouxeram essa verdade à tona, e dentre elas a verdade, esse ponto da verdade, melhor dizendo, da direção do Espírito Santo. Em Tiatira nós já temos esse princípio plenamente estabelecido como base até da sua profissão de fé cristã, que é um homem tomando o lugar do Espírito Santo na igreja. Então nós temos o Papa posto como uma pessoa que dita e diz o que quer, o que fazer da maneira como faz. Isso tirou fora o Espírito Santo e houve então o homem no lugar do Espírito Santo. E quando chegou em Sardes também, no protestantismo, não foi diferente. Disso eles não se libertaram também. Houve alguma certa, como eu já disse, uma certa reforma, mas que nós não podíamos chamar de um avivamento, mas uma certa reforma na forma exterior da igreja. Então, o que eles fizeram? Haviam também os seus líderes, e tinha os presbíteros, e as pessoas que daí, através do seu racionalismo, como chamado um racionalismo alemão, né, porque foi da Alemanha que procedeu essa reforma, basicamente. Esse formalismo, né, esse racionalismo alemão foi implantado, então. E mais uma vez, então, nós vemos que o Espírito Santo é posto de lado e o homem é posto no lugar do Espírito Santo para fazer as coisas, para administrar nas igrejas, né, e para ministrar também. Porque ao invés de dependência de Deus e direção do Espírito Santo, eles se debruçaram sobre a teologia e sobre estudos, e formando então dirigentes, formando os assim chamados pastores, né, para ditar as coisas, e o Espírito Santo então estava, como nós vemos em Tessalonicenses, né, extinguido, né, estava posto numa posição de não poder atuar. E então, por isso que eu disse que pelo poder do Espírito Santo, pela virtude e poder do Espírito Santo, porque é sempre assim, é Deus que dá o primeiro passo. Então essas almas entraram para, com o poder do Espírito Santo, voltar e recuperar a verdade. Então nós vemos as coisas sendo completamente
postas, né, nos seus fundamentos novamente. Quais fundamentos? Novos fundamentos? Não. Eles não fizeram nada de novo. Eles pegaram aquilo que já era estabelecido. Hoje alguém falou do Gênesis da igreja, né? E nós temos em Atos. E pegaram aquela verdade, a mesma verdade, e então levantaram os seus pontos, né, principais, e depois, basicamente, quase todos os pontos, não sei se todos, mas levantaram esses pontos, né, e então nós podemos ter aquilo que é chamado de Filadélfia. Por que Filadélfia? Porque nós vemos que eles tinham pouca força. Mas então onde está o poder do Espírito Santo? Nessa pouca força. A força que eles tinham, o que eles tinham era do Espírito Santo. Era de Deus mesmo, não era mais de homens que teologicamente alcançaram essa coisa nova. Não foi nada disso. Eles simplesmente não negaram o nome do Senhor e se submeteram à sua palavra. E estou dizendo tudo isso porque eu não sei se nós podemos chamar de perigo, mas há sempre algo que assombra a Assembleia. E nos nossos dias não é diferente. Achamos difícil estar congregados ao nome do Senhor somente. E é claro que é somente por revelação, pela misericórdia e graça de Deus que alguns são chamados e tirados do meio, de novo, né, dessa confusão religiosa e tudo. E hoje nós temos um agravante que não são só romanos, católicos romanos, e também não só os protestantes, mas nós temos também os grupos que saíram de Filadélfia, porque infelizmente também houve queda em Filadélfia. E então nós temos esses grupos também que se assemelham tanto com a verdade, e por que não estar com eles? Então levanta-se essa questão muito importante, que é onde o Senhor está. Com quem eu devo me reunir para que esteja onde o Senhor está? Então é um outro assunto. Mas nós temos então que a dificuldade daqueles que se apartam, que saem de todo esse sistema e começam a congregar-se, a dificuldade que tem para se reunir. E o perigo que tem de que nós levantemos, né, um ídolo, como em Tiatira. E o perigo que nós também sejamos racionalistas, que vamos depender do que os outros estão fazendo e do que está escrito, para nós também termos reuniões na Assembleia, onde nós poderemos, com muita facilidade, novamente deixar o Espírito Santo de lado e trazer os nossos conhecimentos racionais sobre os assuntos, sobre as reuniões, adoração, partimento do pão. Então nós vemos novamente que o Espírito Santo, ele pode ser apagado, né? É claro que o Espírito Santo, ele tem poder, mas ele usa o seu poder de uma forma que o homem não entende. O homem natural, o homem, e mesmo um cristão, ele pode se confundir, porque ele acha que a organização, assim como a organização do mundo, das empresas, das sociedades políticas, ele acha que ele também, o cristão acha que não, mas assim que deve ser na igreja também. Vamos imitar isso. Vamos fazer também isso. Olha que organizado que é, que bonito que é. E outra, olha como dá resultado. Mas é isso? A obra do Espírito Santo é essa? Não. Nós podemos começar lendo um versículo bem conhecido nosso, de João, o Evangelho de João. Alguns versículos nós vamos ler aqui.
no capítulo 14, no versículo 16, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. O Espírito da verdade, nos fala esse versículo aqui. Portanto, a verdade, ela é personificada no Senhor Jesus, quando Ele diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida. É a verdade, Ele é. E o Espírito de verdade aqui também. Na primeira epístola de João também nos fala do Espírito, o Espírito Santo é a verdade. É a personificação da verdade. E nós vemos também no caso da terceira epístola de João, de Demétrio, né, que João fala que a própria verdade dava testemunho de Demétrio. Era uma personificação, a verdade em si, personificada, dando testemunho de uma pessoa que procedia bem. E um pouco mais à frente, nós vemos no capítulo 16, no versículo 13, mas quando vier aquele Espírito de verdade, Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Esse Espírito de verdade, ele vai guiar a toda a verdade em si, e ele não falará de si mesmo. Isso não quer dizer que ele não ia falar a respeito dele mesmo, que ele era isso, que ele era aquilo. Não, não ia falar de si mesmo, desde si mesmo. A fonte do que ele ia falar era do Senhor. Ele diz que ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. E ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Ao mesmo tempo que isso é muito simples, isso é único. Não há como glorificar a Cristo sem o Espírito Santo. Ninguém pode pessoalmente glorificar a Cristo a não ser pelo Espírito Santo. E Ele glorifica a Cristo. Esse é o propósito dele. E quando nós pensamos no aspecto coletivo, que é mais o propósito desses pensamentos, nós pensamos exatamente isso, que quando nós estamos congregados em assembleia, não há como glorificar a Cristo, se não for pelo Espírito Santo. Nós podemos estudar bastante, ter um bom conhecimento da palavra, tudo, e chegar racionalmente, formularmos as reuniões, fazer as coisas. Isso pode ser feito, e pode ser feito naturalmente. Mas isso, repito, isso não vai glorificar Cristo, porque não é do Espírito Santo. Se não houver o Espírito Santo agindo nessas pobres almas, digo pobres, desculpa falar de vocês pobres, mas eu estou incluído nisso. Essas pobres almas, se não é o Espírito Santo agir nessas almas, não tem glorificação a Cristo. E isso é um princípio que não tem como ser mudado, não tem também como distorcer, nós podemos imitar, falar, mas não é a verdade. A verdade é que o Espírito Santo é quem glorifica a Cristo. E nós vamos ler alguns versículos mostrando como isso procede. Em 1 Coríntios, capítulo 3, do versículo 9 em diante.
Porque nós somos cooperadores de Deus e vós, lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja, cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Ninguém se engana a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Aqui nós temos, para fazer um parênteses, 3 classes de pessoas aqui, que participam da edificação desse edifício. Nós temos aqueles que obram bem, edificam com um material duradouro, que permanece, que ao passar pela prova da verdade, se mantém. Esses são os que edificam pedras preciosas, ouro. Nós temos aqueles que edificam madeira e palha, que quando vem a prova, na verdade, aquilo que nós estamos falando era algo racional, algo que não era o Espírito Santo edificando, era o homem. Mas todavia, ele tem fé em Cristo e a obra dele não foi boa, mas ele é salvo. Contudo, mesmo será salvo. E nós temos aquele incrédulo que não tem nada a ver com a igreja de Deus, que procura destruir a igreja de Deus, o templo de Deus, e atrapalhar as almas e tudo. Esse é um incrédulo, ele não vai ser salvo. Esse, na verdade, não só o fogo vai queimar as suas obras, mas ele próprio também será lançado nesse lago de fogo no futuro. Mas graças a Deus que nós temos o quê? Nós temos também os que edificam com pedras preciosas, com ouro, com prata, com pedras preciosas. Nós temos também isso. Agora, quem são esses que edificam com ouro, prata e pedras preciosas? São os que edificam pelo Espírito Santo. Então, não há como fazer uma edificação que seja para a glória de Deus, que não seja pelo Espírito Santo. Não tem uma possibilidade de acontecer isso. Quando aqueles anciãos em Apocalipse chegam e deitam suas coroas aos pés do Senhor, o que eles querem dizer? As coroas foram dadas pela justiça deles, por eles terem feito algo, tudo, mas o que eles querem dizer? Que ele merece. Ele fez isso. O Espírito Santo é que através dele fez essa obra. Portanto, ele devolve aquele que é digno, aquele único que é digno de receber essas coroas, que é Cristo mesmo. O Espírito Santo glorificando a Cristo. Nas bodas do Cordeiro, nós vemos também que
está escrito, vamos ler, é muito belo esse versículo, Apocalipse 19, vamos ver. Apocalipse 19, versículo 6. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se ataviou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Foi-lhes dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Aqui não está dizendo que são a justiça dos santos. A justiça dos santos é Cristo. Cristo, né, ressuscitou dos mortos para a nossa justificação. É Ele, a justiça que Ele fez por Ele mesmo, dando a cada um dos santos. Mas as justiças dos santos são os atos de justiça dos santos, enquanto eles estavam aqui no mundo. E agora eles estão recebendo essas vestiduras em reconhecimento a esses atos de justiça. E quem diria, nesse momento, ao Senhor: eu mereço essas vestes brancas, resplandecentes. Será que alguém teria coragem de levantar seus olhos e dizer algo assim? Não. Com certeza nós estaremos lá como estamos aqui nesse exato momento, reconhecendo que esses atos de justiça são atos que o Espírito Santo, por seu poder, por sua virtude, realizou através desses vasos de barro. Então, eu repito que não há como glorificar a Cristo sem que seja pelo Espírito Santo. E é importante que todos que estão sendo chamados, estão sendo, pela graça de Deus, misericórdia de Deus, sendo tirados do meio de toda essa confusão religiosa, ninguém mais sabe o que fazer, o que seguir, e muitos crentes estão nesse meio, né? E estão desgostosos, porque eles querem algo, mas não tem. Eles querem glorificar a Cristo e pensam que com suas obras eles glorificam a Cristo. E fazem coisas, esforços da carne, e que triste quer dizer, infelizmente, não conseguem glorificar a Cristo com as suas próprias obras, com os seus próprios esforços. E estão normalmente, né, dentro de um sistema religioso que os oprime com suas regras, e ele não consegue fazer. Parece um israelita debaixo da lei, um sincero israelita debaixo da lei. Imagine, não cobiçarás. Como que eu posso? Que coisa, eu não posso me chegar na presença de Deus porque eu cobicei. Então, esse pensamento, né, de que nós podemos, como o irmão falou ontem, nós somos queridos na presença de Deus, nós podemos adorar a Deus sem nenhum empecilho. A minha consciência lavada pelo sangue de Cristo completamente, e com meus pecados confessados, e eu na presença dele sendo aceito, assim como Cristo é aceito na sua presença. Nós podemos adorar, nós podemos nos reunir aqui e adorar com consciências limpas, irmãos, graças a Deus. Mas quantas almas estão nesse estado, né, de prisão e não podem fazer isso porque estão dentro de um sistema de regras, um sistema de leis, né,
que os impede. E então se esforçam e não conseguem. E não vão, infelizmente, glorificar a Cristo. Não tem como. Porque somente o Espírito Santo pode glorificar a Cristo. Através de homens através de homens, irmãos e irmãs. Ele pode e ele quer, e a função dele aqui é glorificar a Cristo. Nós estamos falando várias vezes do Espírito Santo, mas a nossa função de falar do Espírito Santo não estamos glorificando o Espírito Santo, estamos dando o lugar que ele tem. Hoje ele está na terra, aqui mesmo, habitando entre crentes e em cada crente. Aquele versículo nós vemos em 1 Coríntios 3, né, nos fala que nós somos habitação de Deus pelo Espírito. Deus habita em nós. E assim como Cristo esteve aqui no mundo um dia, o Filho de Deus, aqui no mundo andando, aqui, hoje está uma pessoa divina aqui, o Espírito Santo. Cristo tinha um propósito muito claro, um ponto muito claro que ele seguia, era glorificar ao Pai. Ele tinha, para ele era a glória do Pai. Então ele andava aqui e glorificou ao Pai. Só ele podia. Alguém ousaria dizer que alguns daqueles religiosos podiam glorificar a Deus? Que testemunho que nós vemos nessa reunião da tarde aqui dos fariseus, indo a João Batista e outros rejeitando e tudo mais. Impossível. Sem Cristo, impossível glorificar ao Pai. Assim como também nós, sem o Espírito Santo, não temos como glorificar a Cristo aqui nesse mundo. E agora, o que nós temos a dificuldade, né, de nossos irmãos, eu estou dizendo agora porque, francamente, nunca esperava, esses poucos anos de convertida, mas nunca esperava, e os irmãos também comentam sempre, um tal avivamento assim, tantas pessoas, tantos lugares se levantando, né? E agora então, se reunindo como assembleia, e que dificuldade que é, porque como fazemos, irmão? Olha, nós não sabemos, nós só sabemos que o Espírito Santo, ele está aqui no mundo e ele quer dirigir os crentes. Nós não podemos, de forma nenhuma, tirar a liberdade do Espírito Santo. O que é uma sombra, um assombro para nós, é essa possibilidade de que o Espírito Santo seja apagado, ou posto de um segundo plano, e o racionalismo venha e tome conta. Então, quando em determinado lugar nós vimos que irmãos se reuniam e eles somente se reuniam e liam o ministério de um dos irmãos que escrevia, né, um livro, inclusive liam livros dos irmãos do século passado e tudo, e nós sentíamos aquilo porque nós íamos visitá-los. E o que faltava ali? Nada, os irmãos partiam, eles estavam lembrando dessa morte do Senhor, estavam em comunhão e tudo, mas o que faltava? A fé de que o Espírito Santo podia dirigi-los. A fé que eles podiam se reunir, congregar, e o Espírito Santo estaria ali para ajudar, para mostrar as coisas de Cristo para eles. Talvez ler um capítulo, tá bom, uma porção da palavra de Deus, não tem comentário nenhum. Se o Senhor não deu, tudo bem. Não seria esse o problema, mas não estaria tirando a liberdade do Espírito Santo de fazer isso. Porque há duas coisas que dizem respeito aos crentes, principalmente congregados. Primeiro, que o Espírito Santo não é uma influência, uma coisa que vem de repente, cai do céu, algo poderoso
para explicar a palavra. Não, não é. Nem todos os crentes têm o dom de ministrar a palavra, de falar isso é uma verdade. Nem todos têm esse dom, essa capacidade de fazer isso. Agora, todos são sacerdotes. Isso todos são. Então, é claro, nós estamos congregados e não há um mestre, ou pelo menos um irmão que sabe um pouco da palavra para ensinar, mas nós podemos ler a palavra, podemos ler, o Espírito Santo pode usar com um irmão para trazer um pensamento, ou então não, nós lemos, tá bom? Agora, reunir, partir o pão, lembrar da morte do Senhor, levantar, dar graças, dar um hino, isso não exige dom de ninguém. Isso não, nós não estamos exigindo, né, que alguém tenha um dom para levantar, para dar um hino, ou para partir o pão, dar graças pelo pão, ou mesmo a pregação do Evangelho, algo. Agora, tá bom, então todos podem falar, todos podem. Não, não é assim também. Eu estou dizendo que há necessidade da direção do Espírito Santo, tanto para adorar como para ministrar. Nós vamos, talvez não tenhamos tanto tempo de ler, mas em 1 Coríntios 12, capítulo 12, versículo 1, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. E levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. É muito diferente. A idolatria eram ídolos mudos. Ninguém ia esperar que uma estátua falasse. São ídolos. Mas agora, não, é o Espírito Santo que habita. É uma pessoa viva. Uma pessoa divina. Nós temos Pai, Filho e Espírito Santo. Assim como nós temos Espírito Santo, Pai e Filho. E a ordem que quisermos pôr, porque é Deus. E antes eram ídolos, mas agora não. Ele se manifesta, ele quer glorificar a Cristo. Eu posso dar um hino, mas, então, não, você não cantar qualquer hino. Não, não é isso. Irmãos, há uma necessidade de um exercício de comunhão com Deus. Aquele que vai ler, mesmo sugerir uma leitura numa reunião, por exemplo, há necessidade de que ele tenha esse exercício também. O capítulo 14 de 1 Coríntios nos fala também desses dons. E nós vemos que o apóstolo Paulo, ele fala que ele preferia falar, 5 palavras? 5 palavras, com o entendimento dele, do que não sei quantas mil em outras línguas. 10 mil. O que quer dizer isso? Quer dizer que há um exercício, que há comunhão. É difícil? É claro que é difícil, porque fácil é regra é tudo fácil. Se houvesse uma lista, né? Então, irmãos, é fácil agora. Agora vocês se reúnem, vocês sentam assim, em fileiras, e dividem em 4, em 3, em 4, e daí cada um faz o que quer. Gente, isso é anarquia, isso é fora de ordem, não há decência sequer num tipo de coisa dessa. Mas, não, o difícil do cristianismo é que não há, para ser verdadeiro, não há imitações. Não há como nós fazermos de conta. Ou é a verdade, ou não é. Então, o difícil no cristianismo é que não pode haver imitações. Ou nós somos, ou nós não somos. E, colocando um exemplo, imagine que um desses que são chamados pastores, né, então, teve lá um dia não muito daqueles muito felizes, né, e chega à noite e ele tem que ir dar o culto dele, né? E ele não está exposto, ele não está com a consciência dele limpa, ele não consegue, mas ele tem que fazer.
E ele chega e ele faz. Esse que é o problema, ele faz. Mas sem comunhão. É o homem na direção das coisas. É o espírito do homem na direção das coisas. Então, nossos irmãos que estão recentemente congregados, não tenham medo de dar liberdade ao Espírito Santo. Não tenham medo. Reúnam-se, congreguem-se ao nome de Cristo somente. Espera o Senhor trazer alguma coisa. Há um exercício, talvez, é difícil mesmo. Vocês pensam que é só aqui que fica em silêncio, às vezes, um tempo? Não. Pensa que é só em assembleias pequenas, de 2 ou 3, que fica... Não, não é. É louvável isso? Não, tampouco é louvável, porque nós deveríamos estar mais prontos. Mas é melhor eu ficar quieto, sentado lá, quando eu não tenho nada que o Espírito Santo tenha me estimulado a fazer, do que eu fazer na minha própria energia. Eu fazer porque eu tenho que fazer. Não, é melhor. Lemos uma palavra, porque a Assembleia determina certos tipos de reuniões para edificação, com decência e ordem, e os atos sejam feitos com amor. A Assembleia faz isso, e às vezes ela pode, como é feito em muitos lugares, né, ter reuniões de estudo específicas para estudo do Velho Testamento. Então, isso não tá errado, isso. Não é tirar a direção do Espírito Santo nisso, não. Nós cremos que a Assembleia tem a direção, né, do Espírito Santo para poderem organizar, né, as suas reuniões, a maneira de edificação e tudo mais. Isso está bom, está dentro de... Não é isso que eu estou dizendo que está tirando a direção do Espírito Santo. Não é só uma reunião aberta que é dirigida pelo Espírito Santo de maneira nenhuma. Mas desde que seja feito no Senhor, desde que os irmãos reconheçam essa forma de reuniões, tragam para a Assembleia aprova, está tudo bem. Agora, eu estou me referindo a nós substituirmos a direção do Espírito Santo pela direção do homem e pelas literaturas, né, pelos escritos dos irmãos, por muito bom que seja isso, e individualmente nós não temos como crescer se nós não lançarmos mãos dessas literaturas, porque Deus não revelou para nós, isso na verdade foi revelado para eles, e nós desfrutamos, nós aprendemos deles. Só que isso passa por um exercício espiritual de cada crente. Aqueles que o Senhor, na multiplicação dos pães e dos peixinhos, né, tinha um lá que tinha uns pãezinhos e uns peixinhos. Era coisa para ele pegou para ele e estava levando na sacolinha dele, para ele comer. Mas chegou uma hora que o Senhor usou aquilo que era para ele, para aquele moço, né? Usou para a bênção de muitos, aquela pequena coisa. Ele multiplicou, nas mãos do Senhor, ele multiplicou aqueles pães, aqueles peixinhos, assentou todo mundo e comeram, se saciaram. Então, existe esse exercício, nós pegamos, nós lemos para nós mesmos, para nosso espírito, para nosso próprio proveito espiritual, crescimento espiritual, e o Senhor pode usar isso, o Espírito Santo pode usar isso para a bênção de muitos. É por isso que eu disse que ninguém vai chegar aqui de repente cair do céu um anjo. Não, esse ministério não é de anjos, é do Espírito Santo e através dos homens. E então isso vai ser uma coisa que vai edificar com pedras preciosas, com ouro, e vai então trazer benefício, né, para toda a Assembleia. Então não vamos, nessa altura que nós estamos, com esses tantos irmãos que estão se reunindo, deixar que isso aconteça. Deixar que o Espírito Santo seja substituído por alguma coisa que não seja o próprio Espírito Santo. Nós devemos dar essa liberdade, ainda que os nossos exercícios, né, serão um pouco difíceis no começo e tudo mais, depois piora um pouco, mas nós sabemos que o que importa é que seja do Espírito Santo, né? Eu acho que nós podemos dar graças.